O governo Lula está completamente perdido com relação ao tarifaço que o Donald Trump impôs aqui sobre o Brasil. E a gente vê indícios de que ele está realmente arregando, mas a gente não sabe se ele vai continuar com a bravata ou se realmente vai querer sentar para negociar, apesar de as chances também serem pequenas. A gente já vê alguns indícios, o que pode estar acontecendo, né? E vamos explorar um pouco esse aspecto geral. Mas antes de mais nada, não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e se inscreva aqui caso não seja inscrito também. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Reação de Lula a tarifaço de Trump pode prejudicar mais o Brasil do que medidas dos Estados Unidos. A gente viu que logo de cara o Pingus corrupto já foi querer falar que ia bater de frente, que ia resolver e tudo, que é injusto, a gente vai ter reciprocidade. E é até engraçado, porque se fosse realmente ter alguma reciprocidade, o Brasil ia ter que reduzir os impostos, porque a taxa de importação aqui no Brasil é absurda. Só pra gente ter uma noção, se você for comprar um iPhone, por exemplo, é mais barato você pegar um avião aqui, comprar a passagem, ir até Nova York, comprar o iPhone lá e voltar, do que você comprar no Brasil aqui na loja, de tanto imposto que a gente acaba pagando em cima disso. É realmente um absurdo. Então não tem como ter essa reciprocidade. Ah, vamos bater de frente. Vai colocar mais impostos ainda? Vai penalizar ainda mais o povo brasileiro? Então a gente vê que ele realmente está enfiando os pés pelas mãos. Quanto mais ele fala, mais besteira a gente vê aí. Foi durante a reunião do BRICS que mais chamou a atenção sobre todas essas questões. Muitos indicam que ele ter falado que não dependia do dólar e fica falando isso a troco de quê? A troco de nada, não está ganhando nada com isso, falando que não precisa de dólar, que o BRICS precisa ter uma moeda própria. Nem a China fica falando sobre isso. Mas é claro, né, que o anão diplomático quer ficar trazendo os holofotes para si. Então, o Brasil descarta retaliação à tarifa dos Estados Unidos e aposta em via diplomática. O governo Lula sinaliza a empresários que não adotará a lei de reciprocidade, mesmo sem avanço nas negociações com os Estados Unidos até agora. Provavelmente percebeu que não vai ter aquele efeito Canadá, que a esquerda no Canadá estava caindo, né? Estava sendo reduzida a insignificância, só que aí quando o Trump ele começou a colocar um monte de tarifa, começou a falar um monte de besteira que ia anexar o Canadá e tudo, teve uma certa revolta da população do Canadá e a resposta sobre isso foi justamente começar a apoiar mais o candidato da esquerda, que seria o anti-Trump, né? E aí a esquerda conseguiu tomar esse fôlego e acabou ganhando as eleições lá no Canadá. Lula estava esperando isso, mas esse efeito Canadá não veio, né? Não teve uma melhoria tão grande assim. Ficou em torno, nas últimas pesquisas, em torno de 2 a 3% de melhora na popularidade dele. Realmente, teve um ganho? Sim, teve um ganho, né? Muitas pessoas começaram a ficar chateadas com relação a essa questão de ter mais imposto, mais tarifa, né? Vai ter um desaquecimento da indústria nacional, né? Podendo ter perdas de emprego também. Enfim, todo mundo começa a perceber que é uma coisa ruim. E nisso, o cachaceiro e o Pingus corrupto acabou ganhando um pouco de popularidade. Apesar de muitas e muitas pessoas também perceberem que ele foi o culpado disso, né? Então, por isso que é importante essa via diplomática. Mas a gente sabe que ele não tem competência. E só para a gente ver que o quanto que o governo está perdido com relação a isso, Planalto começa a ver peso maior de Big Techs que de Bolsonaro no tarifaço de Trump. Porque o Trump ele realmente pegou e comentou lá que enquanto o Brasil estiver praticando essas censuras às empresas dos Estados Unidos, né, tolindo elas, isso é uma coisa muito ruim, que o Xandão, que é o responsável, então a primeira solução seria cortar a cabeça do careca lá, do excelentíssimo ditador da República, e aí poderia começar já a negociar, começar a ter alguma coisa, né? É um dos pontos. Inclusive, existe o processo correndo lá nos Estados Unidos contra o Xandão. Mas a gente vê outra matéria aqui também falando, o governo vê lobby de empresas de cartão de crédito em investigação dos Estados Unidos sobre PIX. Ou seja, lobby de cartão de crédito, Big Techs, não sabe se é o Bolsonaro. Então eles não entendem o que realmente está causando tudo isso. E não tem diálogo. É impressionante que eles tentam ainda algum contato com a diplomacia dos Estados Unidos, mas o pessoal aqui realmente não tem qualquer diálogo, não tem nenhum traquejo, não sabe ceder. Esse espírito, esse anti-americanismo que o Lula traz consigo e com vários dos integrantes do governo, acaba atrapalhando ainda mais esse meio de campo, né? E aí
Veja a íntegra da carta enviada pelo governo Lula aos Estados Unidos sobre tarifaço de Trump. E para esclarecer, não foi uma carta do governo Lula, eles colocaram o Alckmin para tentar fazer esse meio de campo devido à incompetência do cachaceiro aí da República, porque ele não tem nenhum traquejo, ele só sabe ficar falando um monte de bravata, só sabe ficar cuspindo no microfone, não tem nenhuma linha de raciocínio para poder negociar, para poder tentar conversar. Tem muitas críticas a respeito do Bolsonaro, na questão do quanto ele cedeu para o Trump e tudo, mas bem ou mal, o Bolsonaro conseguiu ainda negociar com o governo Trump quando estava colocando a tarifa em cima de aço, alumínio. Então ele ainda conseguiu achar um meio termo. Agora o Lula é completamente incompetente nessa questão. A gente vê aqui a carta, né, assinada pelo Geraldo Alckmin, que está tentando fazer essa negociação. E a gente até imagina que já venceu o prazo, né, desse acordo que muitos dizem que aconteceu entre o PSDB e o PSD com o Lula, só que o Lula está se agarrando ao poder, né? Já bateu os 2 anos, né? Já bateu a metade do tempo, já era para ele ter sido tirado aí para poder assumir o Alckmin. Mas, né, vamos ver o que a gente pode esperar daqui. Bom, o governo brasileiro manifesta sua indignação com o anúncio feito em 9 de julho da imposição de tarifas de importação de 50% sobre todos os produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos, a partir de 1º de agosto. A imposição das tarifas terá um impacto muito negativo em setores importantes de ambas as economias. Não, o impacto vai ser muito danoso aqui para o Brasil, né? Talvez eles consigam até melhorar a situação de algumas dessas empresas lá nos Estados Unidos, porque vai reduzir a questão da concorrência. Só reiterando que eu não acho essa questão das tarifas algo positivo. Foi o caminho que ele achou para conseguir pressionar aqui o Brasil, mas eu não acho que é uma coisa muito boa não, porque reduz a concorrência e quem vai pagar é o americano, não tem jeito. Colocando em risco uma parceria econômica historicamente forte e profunda entre nossos países, nos 2 séculos de relacionamento bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos. Só que agora a gente viu que o Brasil não está mais respeitando isso, né? Primeiro, desrespeitando essas empresas que são empresas americanas, que o Xandão foi lá, né? Nem fez todo o rito processual que seria o adequado, que seria o certo, né? Mandar a carta rogatória para a justiça americana. Não, fica mandando e-mail, cumpra-se. Então, um desrespeito completo nessa questão da diplomacia internacional. E aí segue a carta aqui, eles tentando sentar, tentando achar um meio termo, tentando buscar uma linha aí de negociação, mas espero que realmente consigam encontrar um meio termo, apesar de que esse governo a gente pode esperar pouca coisa. O Trump já colocou as cartas na mesa, falou que realmente um dos pontos é com relação às Big Techs. Essa censura que o Brasil vem fazendo é algo muito negativo, é ruim, está atrapalhando, e essas multas absurdas que o Xandão tira da cabeça para poder tentar pressionar essas empresas americanas, que está sendo o principal foco. E o outro seria a questão do Bolsonaro, né, que está sendo perseguido aqui no Brasil. Então, se ele conseguisse colocar a cabeça do Xandão a prêmio para conseguir resolver esse problema, eu tenho certeza que iriam encontrar ali aquele meio termo. O Trump poderia estar conversando aqui, porque o principal ponto hoje, quem mais atrapalha o Brasil é o Xandão, que ele está tomando esse monte de atitude aí, perseguindo o Bolsonaro. Por mais que o Lula não goste do Bolsonaro, por mais que ele veja essa questão sendo rival, o principal problema hoje do Brasil é o Xandão, que está nesses 2 pontos, tanto nas Big Techs quanto a perseguição do Bolsonaro. Foi o que o Donald Trump realmente colocou ali como o principal ponto de inflexão. Bom, gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto, você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se gostou do vídeo, curta e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever caso não seja inscrito aqui no canal. Fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.